Todas vocês estavam no nosso estudo da primeira mãe, a Mãe Natureza. Então, a gente falou de pertencimento, falou dos nossos ritmos, dos ritmos internos, daquilo que a gente faz no nosso dia a dia. A gente falou também, deixa eu pegar minha. Respeitar o nosso próprio ritmo, ter cuidado conosco. A gente falou muito do povo de pé, das árvores, a conexão que toda mulher tem, né, por representar o povo de pé, representar passado, presente e futuro. Então, ela veio trabalhando esses dias, boa noite, Jaque. Ela veio trabalhando nesses últimos dias conosco esses nossos ritmos, esse espaço sagrado que nós temos dentro da gente e o quanto a gente respeita o espaço sagrado do outro, o quanto a gente realmente pede a permissão para entrar em outro espaço sagrado e o quanto isso é importante para a nossa vida. Essa matriarca, ela não deixa de trabalhar em nossas vidas. Mas agora, esse movimento do nosso estudo é como se a gente estivesse dizendo para ela que a matriarca, a mãe natureza, realmente entrou em nossa vida e a gente integrou. Então a gente teve mais um aspecto, né? A gente estudou um aspecto desse feminino profundo, onde a gente observou a natureza e os nossos ritmos. E o quanto que é necessário dentro dessa primeira mãe a gente observar o todo, tudo que compõe a nossa volta. Tudo bem até aí? Dentro desse processo, antes de a gente aprofundar na segunda mãe, eu gosto de trazer ainda, porque estamos no início da segunda mãe, e no início desse estudo, que toda matriarca tem uma lunação dentro de um mês. Então, essa primeira matriarca que nós estudamos é a mãe de janeiro. Então, nosso estudo, nós não estamos indo janeiro, fevereiro, março, abril, por enquanto, porque é um estudo. Então, é para que a gente tome consciência das matriarcas. Em outra proposta, a gente vai estudar mês a mês. E a gente não segue também os 28 dias de cada matriarca, por conta do estudo, por conta que a gente faz o nosso movimento, parte dele online. Então, só para ficar claro esse processo. Eu vou dar início agora à segunda mãe, a segunda matriarca, que ela vem em fevereiro. Então, a primeira matriarca é a mãe natureza. A segunda matriarca é a matriarca da sabedoria. Então, essa matriarca, ela fala muito comigo, porque eu sou do mês de fevereiro. Eu nasci no mês de fevereiro, a Dani também. Então, é um carinho muito grande falar da matriarca que te rege. Essa matriarca, Dani, fala muito com a nossa essência. E cada matriarca que a gente for estudar, e o mês do aniversário de cada uma de vocês vai falar com bastante força sobre isso. Então, eu fiz até um textinho aqui, uns tópicos, para que eu não esquecesse de nada, porque essa matriarca, ela tem bastante coisa e a gente já começa a aprofundar. Então, essa matriarca, qualquer coisa vocês levantam a mãozinha e me chamam, tá? Porque agora eu vou falar sobre essa matriarca. Essa matriarca, essa guardiã, ela vai falar das nossas lembranças, guardiã das lembranças das pedras. Então, perceba que nós já estamos falando de outro povo, de outros povos. Não o povo de pé, mas o povo de pedra, as abuelas. Ela é a bibliotecária da memória planetária.
O que é ser uma bibliotecária da memória planetária? Ela contém todas as memórias do planeta dentro dela. Tudo aquilo que já aconteceu. Ela utiliza as pedras, os cristais para guardar essas memórias. E a partir do momento que nós, curandeiras de fé, dentro desse clã, começamos a ter contato com esses cristais, com essas pedras, é como se nós estivéssemos falando para essa mãe: eu estou pronta para receber toda essa sabedoria. Então é pertinente falar que nesses próximos dias envolvam-se com cristais, coloquem cristais para dormir, cristais no quarto de vocês, pela casa, andem com japamala de pedra, façam esse trabalho para que vocês possam buscar a sabedoria das pedras, desse povo que detém esse conhecimento ancestral. Ela vai falar também, ela vai trazer um processo aonde ela é a protetora das tradições antigas. Então, olha que bonito isso. É uma mãe que contém, que protege esses saberes antigos. Mas ela também é uma mãe que também protege e que detém o conhecimento da memória planetária de tudo. E ela utiliza as pedras para nos ajudar, os cristais. Então eu começo o estudo da nossa mãe com alguns questionamentos, com algumas perguntas. Eu começo dizendo quais são nossas experiências vividas. Então, da mais velha para mais nova, ou da mais nova para mais velha, a Bia, a Deia, a Jaque e todas nós, quais são as nossas experiências vividas aqui na Terra? Nós não estamos falando de experiência boa, ruim, traumas, momentos alegres. Nós estamos falando de uma história de vida, de conhecimentos antigos de toda a sua existência. E posso dizer ainda mais, os nossos conhecimentos desta encarnação e de outras. Todos os saberes antigos que possuímos. Qual é o tamanho da nossa biblioteca? Dentro desse processo de entender, só começar a perceber quais são nossas experiências vividas, o outro questionamento ou a outra pergunta é: quantas pessoas já passaram pelas nossas vidas que realmente fizeram com que nós adquiríssemos sabedoria? E também não estamos falando de pessoas que trouxeram coisas positivas e negativas, mas sim todas as pessoas que trouxeram algum tipo de conhecimento, de saber para a gente. E pensando naquilo que a gente viveu e de todas as pessoas, Mitakuyo e assim, por todas as nossas relações, tudo isso que essas pessoas já nos trouxeram e já realmente nos ensinaram todas as coisas, quais as lembranças que ficaram dessas pessoas que passaram e nos ensinaram? A chave desta matriarca é a tolerância. E por isso que talvez, meninas curandeiras, isso mexa muito comigo, porque é a minha matriarca de essência. Então, se a gente pesquisar o que é tolerância, a palavra-chave da mãe da sabedoria vai dizer que é a capacidade de aceitar, respeitar
e compreender as diferenças entre as pessoas. E aí a gente já começa um baita de um processo aqui, né? Como que a gente aceita, compreende e respeita o ponto de vista de alguém? Isso é fácil? Para mim, não. Acredito que para muitas de nós também não. E o que é a tolerância? É uma atitude que envolve aceitar as pessoas e suas práticas, mesmo quando não se concorda com ela. Então, essa matriarca, ela vai falar do ponto de vista das outras pessoas. Enquanto a primeira matriarca traz a conexão de a gente entender e compreender o nosso ponto de vista e realmente firmar, compreender, entender quando ele deve ser colocado, a segunda matriarca, ela vem falar da verdade. Parou. Aconteceu alguma coisa no seu celular. Pessoal, tá me ouvindo? Pessoal, tá me Agora ouvindo? voltou. Ok, tá me ouvindo? Agora voltou. Tá, então vou retomar. Me avisem se acontecer alguma coisa. Tolerância é uma atitude que envolve aceitar as pessoas e suas práticas, mesmo quando não se concorda com elas. Então, enquanto a primeira matriarca vem nos ensinar a entender e compreender o nosso ponto de vista, a nossa verdade, a segunda matriarca da sabedoria vem nos ensinar a compreender, respeitar o sagrado ponto de vista do outro, a verdade do outro. E o quanto nós precisamos entender a respeitar aquilo que a pessoa está nos dizendo, porque para ela é o sagrado ponto de vista dela. O que a gente faz com tudo isso? Ao honrar as nossas próprias verdades, desenvolvemos um senso de identidade e permitimos que os outros façam o mesmo. Então, o respeito que nós devemos ter, respeitar sempre a verdade do outro, mesmo que você não concorde com aquilo. A guardiã da sabedoria também honra a verdade conforme cada pessoa percebe, de acordo com seu ponto de vista sagrado, porque cada indivíduo vivencia os acontecimentos da vida de maneiras diferentes. Somos todos diferentes. Então, o outro, ele vai vivenciar aquilo da forma e da maneira dele. Tudo bem até aí? Tem uma partinha aqui que eu acho que é o ponto central dessa matriarca, e aí eu vou ler e a gente vai conversar, eu vou falar sobre ela. É preciso, aí já começa, a matriarca já começa um processo realmente de entrar para dentro. Vocês receberam aquele desenho, né? Vocês vão entender daqui a pouquinho o tamanho da profundidade. Imagina que a primeira matriarca tá trabalhando a sua própria direção, o que tem aqui dentro. Só que a segunda matriarca ela vai começar a expandir tudo isso. É preciso liberar as estruturas que seguram os sonhos antigos para acessar a sua sabedoria interna. É preciso libertar as estruturas que seguram os sonhos antigos. Eu começo dizendo quais são essas estruturas que te seguram. O que te faz, o que te aprisiona e que te segura a não acessar conhecimentos antigos.
o que está te segurando. Até aí tudo bem, né? Ao olhar as lições e progressos que te trouxeram até aqui, pode enfrentar o futuro e habitar a realidade de tudo aquilo que você é. Então, o primeiro questionamento, a primeira questão é: o que te segura? Quais estruturas estão te segurando? A guardiã da sabedoria nos pede para clarear o caminho da lembrança, destravando de todos os eventos passados que te prendem ou que prendem a sua atenção. Então, essa guardiã, ela pede para você clarear o caminho das lembranças. Lembra que essa guardiã da sabedoria pede para que você comece a se conectar com cristais, para iluminar o seu caminho, para te trazer clareza, para você destravar todos esses lugares, para que você possa desconstruir, para que você possa quebrar todas essas estruturas e trazer um novo eu. Essa fala da Jaime Sams é um resgate de alma, meninas. É como se você estivesse fazendo um próprio resgate de alma. Para sermos capazes de recuperar para sermos capazes de recuperar os fragmentos de nosso espírito que permanecem ligados a velhos traumas, decepções, mágoas, temos que libertar os pedaços do eu que estão presos ali. Separá-los dos sentimentos que deixam de expressar naquele tempo. É assim que deixamos livre nossa energia, que recuperamos a visão, que possamos trazer essas partes de volta. Teremos então toda a atenção e toda a concentração necessária para estar presentes. Lembramos e lembrando de quem somos e por que estamos aqui. Então, entenda que essa mãe, ela vem dizer para você que você precisa clarear, que você precisa se conectar com saberes antigos, mas que para isso você precisa destravar. Você precisa deixar ir memórias que não te servem mais, como traumas, bloqueio, sentimentos que não te auxiliam nada nesse processo de transição e transcendência. Então, aquelas que já fizeram resgate de alma, como a Deia, percebe, Deia, que essa matriarca, ela vai adentrar em memórias tão profundas que é um auto-resgate, que você precisa se conectar com toda a sabedoria que existe dentro de você para esse processo acontecer. Essa matriarca, ela vem sorrateira, ela te convida, sussurrando em seus ouvidos, para adentrar com ela em uma gruta, quase uma quiva. Ela vem te chamando, aquela Índia antiga, vem aqui olhar. Através de sonhos, vem aqui, eu quero te trazer uma clareza. Então ela começa a iluminar as sombras e começa a mostrar para você todos os seus fragmentos perdidos. E você sim vai ter contato, como diz Jaime Sams, com as mágoas, decepções. Mas é preciso, porque você precisa libertar esses pedaços dos seus eus.
para que você realmente possa olhar por todas as suas direções, com muito mais luminosidade. Tudo bem até aí? Dentro desse processo, ela te auxilia a recuperar a visão, uma visão ilimitada, como asas e olhos de águia, fazendo com que você suba ainda mais, para que você possa olhar com sabedoria, sem julgamento. Dentro desse processo, deixa eu só pegar aqui, porque tem mais uma fala ainda. A mãe da sabedoria nos lembra que a história está preservada em sua totalidade na memória do povo das pedras e que para ter acesso a essa história devemos ouvir as vozes das rochas que registraram todas as memórias da Mãe Terra. Aprender a língua dos povos das pedras. Aprender a falar com os cristais. Por quê? Porque muitas das vezes estamos vivendo ainda nesses eventos que prendem a nossa atenção. A mãe da sabedoria está dizendo assim: a sua atenção está naquilo que não te serve mais, que não vai agregar em nada. Utiliza desse clarão, entra na sua gruta escura, mas vai com toda a potência dos seus cristais. Lembra da matriarca laranja, da chama do puro amor? Do grande cristal que está aqui dentro? Permita que ele acenda. Permita que ele ilumine o caminho das trevas. Permita olhar para todas as suas histórias vividas até aqui, para que você realmente possa deixar ir para o novo. Dentro desse processo, dessa grande mãe de sabedoria, como nós fazemos isso? Lembrem-se que dentro das histórias das grandes mães, das matriarcas, lembra que a grande mãe terra, Pachamama, colocou no coração de cada mulher, colocou ali, resguardou no coração de cada mulher o perdão, o amor e a compaixão. São 3 aspectos que nós não podemos esquecer nunca. Em qualquer lugar que formos, qualquer lugar que nós precisamos entrar para olhar para tudo isso que a gente vivenciou, a gente tem que olhar com o aspecto do perdão, da compaixão e do amor. Lembra? A chave é o amor, o segredo é a permissão. Dentro desse processo, dessa grande mãe, eu gosto muito dessa fala que ela traz. Seus ossos são feitos de cálcio, bicarbonato, magnésio, potássio, sódio e minerais, que vêm do solo da terra com suas memórias. Perceba e honre quanta sabedoria habita no seu corpo. Você não precisa segurar então cristal nenhum, porque tudo já está dentro. Então é a força da mulher, é a força que habita, são todos esses saberes antigos que nós vamos destravar. Porque a gente parte do princípio dessa sabedoria das matriarcas que nós precisamos destravar, porque tudo já está dentro. Então, todos os nossos saberes, e aí eu vou fazer só aspas aqui e dizer para Jaque que aquela conversa que nós tivemos, que você nem sabe o que acontece, mas você sabe que, né? Eu não sei fazer. Sabe sim, está aí dentro. Só vamos destravar, porque o conhecimento já está dentro. A gente só vai perceber, só vai fazer com que ele saia, né? E transborde.
A mãe da sabedoria nos convida a adentrar na sabedoria que habita em nós, aquilo que já sabemos, honrando assim a nossa caminhada terrestre e de alma, quer dizer, essa nessa terra e todas as que vieram antes. A nossa e a dos que vieram antes. É uma constelação essa mãe. Nos despedindo da imagem do falso eu para reconhecer o eu verdadeiro. Tudo bem até aí? Perceba a potência dessa mãe. Essa mãe, ela vai trabalhar alguns aspectos. Deixa eu só achar aqui. Pensa que se você é um cristal, você é uma joia. Nós, mulheres, somos uma joia. E o que você faz com essa medicina? Com esta joia que está dentro de você? Que é você? Aonde você está colocando essa joia? Aonde você pega esse coração, esse cristal está colocando? Isso fala muito. Isso é muito curador. Perceber aonde você está levando a sua própria joia. Essa mãe, ela vai falar dos mistérios de todos os mundos, de rede planetária. Ela vai falar que todos esses mistérios são acessíveis através do coração, quando o buscador está disposto a abrir e receber. Então, é exatamente isso que eu falei agora. Quais são os seus mistérios? O que você guarda dentro de você que somente você sente? E o que você faz com todos os seus mistérios? No tempo da experiência vivida de cada um, com provações e erros, aperfeiçoando nossas fraquezas, percorre-se a grande rota da sabedoria. Tu é o sonho mais selvagem das suas ancestrais. Percebe que para estar aqui foram muitos antes de você. Recebe teu feitiço para nunca mais duvidar que tu é raridade. Forte, né? Essa mãe, então, vai trabalhar e vai proteger toda a sabedoria que está dentro de cada uma de nós. Ela vai guardar todas as tradições antigas daqueles que vieram antes de você. E o quanto a gente precisa reverenciar e respeitar aqueles que vieram antes, porque eles nos dão, através do nosso corpo, muita sabedoria. Ela vai trabalhar e vai ser a guardiã do seu corpo. Ela vai guardar as suas histórias. Ela vai atuar como uma remember, trabalhando todas as suas lembranças. Então, é natural que ao estudar esta mãe, você se lembre de muitos acontecimentos, que nós não estamos dizendo que serão bons ou ruins, mas muitos acontecimentos desta vida aqui e de outras que já foram. Então, é natural sonhar muito nesses próximos dias. Mas essa mãe também, ela vai trabalhar a amizade, a unidade, a compreensão. O quanto que nós, mulheres, precisamos nos unir. Então, eu não sei se vocês já perceberam que a mãe começou a trabalhar hoje no grupo. Ela não fala de amizade? Ela não fala da unidade planetária? Uma das nossas irmãs não colocou um nome e pediu orações?
ela não depositou a confiança em nós para o nosso rezo? Entende? Lembra? Toda mãe trabalha com muita delicadeza. Ela é singela, mas ela opera na maior das profundidades. Então perceba que essa mãe vem chegando por todos os lados. Ela não é como a mãe natureza, que trabalha ali você. Ela já vai expandindo. Ela utiliza de outras pessoas para que possa acessar o seu coração. Ela vai nos ensinar a arte de se expandir, como que eu expando o tamanho conhecimento que existe em mim. E ela vai trazer a cor cinza, que é para te lembrar que você não é nem muito e nem pouco, que você não chega em um recinto para trabalhar sendo muito e nem pouco. Você chega na medida correta, porque o saber já está tão interiorizado que se você é chamada para fazer um processo de cura, você não precisa chegar com o holofote ou dizendo que sabe. Você não precisa demonstrar isso para ninguém. Através de uma cor calma e serena, você realmente abre a sua biblioteca e entrega aquilo que é necessário. Nem mais, nem menos. Entende a perfeição que elas trabalham? Ela vai te acessar e vai te fazer lembrar de todo o conhecimento antigo. Ela vai te colocar em uma esfera de como recordar as suas histórias pessoais, de entender a sabedoria que a sua vida tem. E ela também vai te lembrar que é necessário você entender que tem uma missão aqui. E o quanto é necessário adentrar nessa missão. Honrar tudo aquilo que é verdade. Honrar todas as histórias vividas pelos seus ancestrais. Todos os saberes. E faz parte da sua vida, da sua responsabilidade, entregar. Tudo bem? Até aí? Dúvidas? Peguem o... Pode falar, Bia. Você passou pela cor para o próximo tópico meio rápido, assim? Você pode falar de novo, por favor? A cor dela? Esse último trecho todo, desde a cor que você falou. Vou voltar lá. A primeira é laranja e a segunda é cinza. Deixa eu só achar aqui. Que tem um outro textinho falando sobre a cor. A cor cinza, que representa a imparcialidade, a amizade e a aceitação da presença e verdade alheia, sem querer impor nossos próprios pontos de vista, valores e conceitos. A cor cinza, ela vai representar um lugar aonde você se conecta a tal ponto com tudo aquilo que já está dentro, que você não precisa demonstrar de uma forma mais aberta e explosiva. Ela vai te ensinar a ser serena. Você já tem a sabedoria dessa anciã. Então ela vai trabalhar com você de uma forma
mais delicada. Você vai trabalhar de uma forma mais delicada, serena, aonde você não é mais que as outras pessoas e nem menos. Você trabalha em uma esfera com tanta sabedoria que você reconhece e sabe o lugar que você precisa estar. Só que você também não julga aqueles que chegam com os seus saberes e com a sua verdade. Você não impõe como fogo, talvez pensando dentro de um arquétipo, dentro de uma simbologia, o laranja. Você é serena, sempre. Tudo bem até aí? Jaque levantou a mão. Jaque pode falar. Só em relação à cor, eu tô hoje, né, aqui arrumando a minha casa e olhando, né, para a fachada, eu estava pedindo para a Mandinha, né, umas ideias para a gente pintar a fachada da casa. E eu já tenho no meu projeto uma cor. E aí a gente olhando, ela me mandou um cinza. Ela falou assim, mãe, olha que lindo. E eu falei assim, Amanda, que bonito, né, cinza com branco. E aí, a hora que você falou do cinza, nossa, veio uma confirmação que é a cor da casa e já tá, né, já veio essa energia mesmo do ancestral. Sem eu nem saber disso. Quando você falou da cor cinza, eu disse, ai meu Deus, eu fiquei pensando. Que louco. E eu nunca pensei na cor cinza para pintar a casa. Né? E a gente muito bonitas, né? E a hora que você falou do cinza, eu falei assim, caramba, é isso mesmo, confirmou. Veja a beleza da serenidade. Veja a beleza do equilíbrio. Confiar. A palavra é a confiança. Confia nessa mãe. Confia que ela já colocou através do amor, do perdão e da compaixão dentro de você os saberes. É lógico que a gente faz um monte de curso para se aprimorar e tudo mais. Não tem problema nenhum fazer isso. Mas é o quanto que, através de um processo de cura simples, você já não consegue acessar. E o quanto, de uma forma singela e profunda, essa mãe já não chegou para você e falar: bora, Jaque, a hora é agora. É a hora da cura. E a gente se agarra, Jaque, na potência das 13 mães, porque esse legado, essa força das mães foram deixadas para nós mulheres, para a gente se autocurar. E cada mês, cada mãe traz um aspecto, se agarra nesse aspecto, vive ele, e ela vai se pronunciar, vai entrar em você. Tudo bem até aí? A primeira mãe nos convidou a situar nós dentro de nossas relações, no espaço sagrado aqui e agora. Então lembrem-se da primeira mãe. A segunda mãe explora, aí é que o negócio começa a aprofundar, entendeu? A Jaque levantou a mão. Não, já respondi a Jaque. Já respondi, né, Jaque? A segunda mãe explora as direções internamente, convidando a mergulhar em diferentes aspectos de nossa sabedoria. Então, nós vamos para dentro. Além do tempo e espaço. Então, é desse mundo também, não é do outro mundo, é da rede planetária. Lembrando que por mais que estejamos iniciantes, sermos iniciantes, chegamos já com muitos conhecimentos, mesmo se às vezes precisam ser lapidados.
E olhando a partir do lugar da consciência amorosa, então é isso que eu quero dizer para vocês. A gente, a partir de agora, vai começar a olhar de um lugar chamado consciência amorosa. Aqui não existe julgamento. Vocês estão conscientes da amorosidade que vai precisar para olhar esse lugar. Ok? Essa mãe, ela vem dizendo para gente que a gente vai expandir agora, que a gente vai olhar para diversos aspectos e a gente vai utilizar as 7 direções sagradas para olhar esse princípio feminino. Peguem o desenho de vocês. Vou só abrir aqui. Deixa eu só achar. Achei. Olhando a partir do lugar da consciência amorosa, a primeira pergunta está sobre o leste. Então, peguem o desenho de vocês. É o lado do masculino de sua natureza. Lembra que essa mãe nos convida a lembrar, a ter lembranças da nossa vida, de tudo aquilo que a gente vivenciou até aqui agora e por todas as nossas relações, quem já passou na nossa vida? Lembra disso? A pergunta está sobre o leste, lado masculino de sua natureza. Ao relembrar dos seus avós, pais, né, dos seus avós, do seu pai, companheiro, mestre, que marcaram a sua caminhada até aqui. Quais qualidades e atributos você reconhece em você? Então, qual é a nossa lição de casa? É a gente provocar em nós, com a ajuda dessa grande mãe, lembranças, para que a gente olhe por todas as direções, por todas a nossa volta, o que tem e o que é preciso olhar. Lembrando, sem julgamento, lembrando que aqui existe um sagrado ponto de vista que não é seu. Uma verdade que o outro acredita, que é a verdade do outro. E que mesmo que você não concorde com ela, você reverencia. Não há nada mais que você possa fazer. Então, dentro dessa proposta, se você olhar ali no seu leste, quem são as pessoas que passaram na sua vida dentro deste masculino? Seu pai, seu avô, os ancestrais que alguém já falou para você, os ancestrais que talvez você tenha sonhado, visto numa cerimônia de ayahuasca. O que eles representam na sua vida? Quais qualidades, qual atributo? A gente não está falando aqui nem de bom ou de ruim também. A gente está falando de todo esse masculino que foi passado pela sua vida. E o que você reconhece que ficou em você. Eu vou dar um exemplo
lembra que nós estamos em um estudo, que estudar uma mãe é um dia inteiro, é uma vida. Mas passar tudo que existe dessa mãe é um processo. Então, nós estamos em um estudo. Então, eu vou colocar um olhar sobre o aprofundamento dos ensinamentos das 7 direções. Quando eu falo do leste, eu falo de ação, eu falo do masculino em si. E quais os masculinos que passaram na minha vida? Se eu pegar um exemplo bem pessoal, o meu pai, e eu vou ver quais qualidades e atributos o meu pai me deixou, eu vou observar que o meu pai era forte, firme, que ele tirava leite de pedra, que ele fazia acontecer, que ele inventava, era criativo. Qualquer máquina que eu chegasse e falasse, pai, eu preciso fazer isso, isso, isso. Ele falou, dá para construir isso, isso, isso. Ele transformava um ferro em arte. Isso foi uma qualidade que ele me deixou, um atributo. Que hoje isso reverbera em mim, em tudo aquilo que eu crio. Porém, este pai viveu comigo por muito tempo, ou eu vivi com esse pai por muito tempo. E ele também era violento, agressivo em palavras, em violência física, e machucou demais todas as mulheres e homens que viviam perto dele. Isso também reverberou em mim. Faz com que eu seja muito brava, faz com que eu tenha, de certa forma, uma violência, que eu agrida em palavras aqueles que eu amo. Isso também ficou em mim. Lembra que essa matriarca trabalha no remember? Nas lembranças? O que eu escolho permitir ficar? O que eu escolho trazer deste masculino para a minha vida? E o que eu permito deixar ir? Porque ele viveu com a verdade dele, com o ponto de vista dele, com o ponto de vista sagrado dele. O que eu, dentro da minha consciência amorosa, permito ficar? O que esse... Eu vou chamar para vocês entenderem, tá? O que esse mestre me ensinou? Porque ele foi um mestre na minha vida. Eu aprendo com os seus erros e com os seus acertos. Tudo bem até aí? E quantos outros masculinos passaram na minha vida e me ensinaram e me deixaram qualidades, atributos, mas também me ensinaram a deixar algumas coisas e me fizeram olhar e dizer, isso jamais eu quero para a minha vida. Então eu também aprendi. Tudo bem até aí? Companheiros e mestres que marcaram a sua caminhada até aqui. Dentro do processo de amor, perdão e compaixão com a minha vida, o que eu permito neste momento, através da minha lista que eu fiz, que ela não precisa ser feita agora, eu só estou ensinando o que eu preciso permitir, porque se essa é a matriarca que me guarda as minhas lembranças, toda a sabedoria, ela vai me ensinar a permitir ficar só aquilo que me faça crescer. Tudo bem até aí? Percebam o quanto essa matriarca já começou a aprofundar? Imagine que isso é uma vivência, que se nós estivéssemos presentes, eu daria uma vivência aonde nós entraríamos em 7 grutas diferentes.
é uma gruta escura. Eu permito que o cristal do meu coração acenda, ilumine e me traga as lembranças que precisam ser vistas neste momento. A partir do momento que eu olho, eu permito o que fica, o que vai embora. Porque também este pai me trouxe muita alegria e muita brincadeira. E esse mesmo meu pai, desde 6 anos de idade, me chamava de Tatanka Tanka, que é o meu nome espiritual. Então, aquele que me agredia também me ensinou e me deu aquilo que eu mais prezo, que é parte da minha espiritualidade. Indo para outra gruta, dentro de uma vivência, de uma conexão que vocês podem fazer em casa, nós vamos para a Gruta do Oeste. A Gruta do Oeste vai falar o futuro depende do princípio feminino em todas as coisas, porque todas as coisas nascem da mulher. Aprendi a conhecer a beleza de nutrir e cuidar, bem como a da compaixão, dando origem a essas qualidades dentro de mim. Aprendi a manter as sementes do conhecimento, até que elas estejam prontas para ser compartilhadas. Aprendi a compartilhar o prazer sexual com aqueles que viam todo o meu ser com o maior respeito. O Oeste é um lugar de trevas, onde não há medo do desconhecido, porque é como voltar ao vaso de medicina, ao útero da mãe de todas as coisas. Descobri o poder da pausa e do silêncio, que ativam o poder feminino e introspecção em mim, para que eu possa receber as respostas. Pois através do princípio feminino, aprendi a sabedoria de me amar. Quem é essa mulher misteriosa que habita em você? Que é você? Quem é essa mulher que precisa aprender, dentro das suas qualidades e atributos, acolher e receber? Aquele que há em ti, como nos reflexos das mulheres. Quais são as mulheres que passaram na sua vida, que te ensinaram, que você possui atributos dessas mulheres e qualidades? Como essa mãe da sabedoria, guardiã dos povos antigos, das lembranças, te trazem lembranças dessas mulheres. Aquelas que já participaram do Chale, lembra que nós temos uma vivência aonde nós vamos nessa caverna, choramos, adentramos e não importa se a gente amou ou não, mas a gente honra o que elas nos ensinaram. Todo o processo do Chale, inclusive vocês vão ver que o Chale faz parte de uma das matriarcas. Todo esse processo é para te fazer lembrar. É como se você pegar uma mãe, a sua própria mãe, e ver que o chinelo dela faz curva. E ela também te ensina com havaianas. Quais são essas mulheres que passaram nas suas vidas, nas suas relações, e que te ensinaram a ser fortes? E com a passagem dessas mulheres na sua vida, você realmente diz: isso eu quero dela, isso eu não quero mais. Ela me ensinou a fazer isso, mas ela também me ensinou que isso eu jamais devo fazer com outra mulher. Qual é essa mulher que habita em você misteriosa,
que sabe toda essa forma de sabedoria e compartilha com outra mulher esses saberes. Percebe que você está fazendo isso com os homens que passaram, com as mulheres que passaram, para que você descubra o potencial da sua própria existência encarnada aqui? Tudo bem? Se a gente for para a Gruta do Norte, somos convidadas a lembrar de nossos ancestrais, aqueles que trilharam os caminhos da vida antes de nós e do jeito que deu para ser, sem julgamento. O que carregas deles? Eles só sabiam aquilo. Aqui entra pai, mãe, avó, seja quantas gerações forem. Eles só sabiam fazer daquele jeito. A matriarca nos convida a caminhar e a trilhar estes caminhos da vida daqueles que vieram antes de nós. E o que você carrega deles? Lembranças. É para você. A matriarca está fazendo você pensar. É a sua árvore. Nós estamos caminhando em 7 direções sagradas. E dentro desse processo xamânico, as 7 direções sagradas nos ensinam a realmente nos conhecermos. Então é a mesma coisa com os nossos ancestrais. Tudo bem até aqui? A sabedoria da Gruta de Baixo diz respeito a tudo que foi aprendido na caminhada na Terra. Sabem qual é a de baixo, né? Vai estar na esquerda de vocês. Assim como a medicina do mamute nos mostra, a arte de lembrar é uma medicina poderosa. Nada jamais será perdido se os seres humanos tratarem as informações que coletam e as lições que vivenciam como sagradas, o suficiente para constituir uma memória. Então, na realidade, essa medicina da Gruta de Baixo é tudo aquilo que você aprendeu até agora. E você não dispensa nada. Tudo é aprendizado. Às vezes você não tem. Você olha para uma determinada relação que aconteceu com alguém e você fala, que tempo perdido. Não, a Gruta de Baixo te ensina a observar todas as experiências vividas e que tudo isso pode agregar na sua vida. Tudo bem até aí? Lembrando também que os sistemas de conhecimento são baseados nas experiências, não nas crenças. Então, realmente, é para você entender tudo aquilo que você já vivenciou. Todo conhecimento, todo o seu sistema, tudo você vai agregar. Mais importante que o conhecimento adquirido no estudo ou nos livros é a experiência vivida e integrada no tempo. Toda sabedoria precisa ser entendida, sentida no coração e compreendida na matéria e no corpo. E isso demanda tempo. Então, todos nós temos um tempo para compreender, temos um tempo para realmente fazer com que a gente integre, e cada uma de nós tem um tempo para isso. A Gruta do Sul representa a nossa criança interior, a nossa verdade
nossos talentos e nossa espontaneidade. Por vezes, refletidos nas crianças que nos rodeiam. É a inocência, a humildade, o poder para a transcendência. Descobri que a fé e a confiança são dons do perdão. Por meio do perdão, a tribo humana pode acessar a sabedoria. Volte às memórias da criança que você um dia foi. Quão sábia você era? O que você gostava? Como você se tranquilizava? Quais eram as suas qualidades, mesmo que essas qualidades eram criticadas? Quais eram as suas sensibilidades, a sua força? Essa gruta está dizendo para você que em algum momento você precisa voltar a se conectar com essa criança, a integrar esta criança. E acho que quase todas vocês já ouviram eu dizer como uma das formas que nós podemos fazer isso é presentear a nossa criança com um brinquedo. Isso faz com que o nosso cérebro entenda que você está brincando com essa criança. Ela também está te lembrando para que você seja humilde, inocente, para que você não queira ganhar vantagem em cima de coisas que te falam, de coisas que te mostram, ter como vantagem talvez algo que uma mulher fale para você, mas que você consiga guardar aquilo, que você consiga auxiliar. Mas também essa gruta, ela fala dos seus talentos. Lembra quando você desenhava, quando criança, por mais que você fosse criticada, aquilo era genuíno. Então, quais são os seus talentos? O que você pode fazer? E não pensando de um lado financeiro, mas se vier, tudo bem. Mas quais os talentos guardados em você que você pode colocar isso para o mundo? E vou dizer mais uma coisa, já que é com você. Perceba que essa mãe se apresentou hoje. Quando você me mandou aquele vídeo do que você iria fazer com as crianças, que você ia brincar com as crianças, a Jaque vai estar aqui em um outro momento e ela vai ficar com a Amandinha, com a Ayla e com a Ágata. E aí ela me mandou foto hoje. Eu ri muito a hora que você mandou. Eu falei, mas eu pego ela na curva hoje. E aí ela me mandou uma foto de umas cabaças pintadinhas, como se fosse balãozinho. E aí ela falou que ela achou na casa dela um monte dessas coisinhas hoje e que ela ia trazer porque ela ia brincar. Eu falei, ô meu pai, grande mãe da sabedoria, obrigada, axé, saravá. Então, a mãe se apresentando de uma forma que ela nem sabia, né? E eu rindo horrores aqui. Até chorei, Jaque. Até chorei. Eu falei, oi, mãe, obrigada, você está conosco. Então, a grande mãe se apresenta e, se você permitir, Jaque, ela te cura. Ela entra na sua vida. E aí, continuando, né? Eu fico até emocionada porque realmente é cura, é muita cura. Quando a gente começa o nosso processo em adentrar a grande mãe, as mães, as matriarcas, a nossa vida dá um salto. A Gruta do Centro, vamos lá para a Gruta do Centro, expandindo o nosso coração, iluminando para ver o que tem lá. A Gruta do Centro. Aqui está a caverna da direção interna.
O que você aprendeu sobre a vida que vive dentro de você, filha? Como que é essa vida? Qual a sua medicina, filha? Você é uma joia. Dê valor a si mesmo. Observa os seus talentos. Quem é você, filha? E ela afirma ali, né? Filha, o que você aprendeu? Olha tudo aquilo que você já passou. Filha, olha para mim. Aquela respondeu: Mãe, aprendi que todo ser vivo tem o coração cheio de amor, de desejos e sonhos, projetos e de uma grande medicina. Quanto a mim, aprendi que a sabedoria não expressa do meu coração é como uma joia preciosa que me dá glória por estar viva. Aprendi a compartilhar essa sabedoria apenas quando solicitada. Aprendi que não existe nenhum segredo no universo, porque nele todas as respostas estão contidas. Os mistérios de todos os mundos são acessíveis através do coração, quando o buscador está disposto a abrir e a receber. E aí eu pergunto novamente: quais são os seus mistérios? Quais são os seus talentos? Tudo que está aí dentro, filha. O que você aprendeu até agora, com tudo aquilo que você vivenciou? O que você vai fazer com tudo isso? Porque todo o universo está disposto para você. Solicite a presença dos seus ancestrais, da sua força masculina, da sua força feminina, da sua criança, de todos os portais, da direção de cima, da direção de baixo, do centro. Observa todo à sua volta. Observa toda a potência que existe em sua volta. Clama, chama um processo de cura e de transformação. Olha quantos aliados você tem. Chama todos os arquétipos que possam te auxiliar no seu processo de cura. Mas perceba que eu sou a mãe da sabedoria, daquela que contém todas as informações necessárias, todas as memórias. Então, eu te protejo, filha. Eu conheço tudo, tô guardando as tradições antigas. Então, aqui dentro, eu tenho a força. Então, eu vou te mostrar. Você vai abrir o seu coração para que eu possa entrar? Percebam, gente, meninas curandeiras, o quanto nessa segunda matriarca o negócio já ficou mais profundo. Saiu só de você e começou a fazer uma volta de 360 graus, de cima, de baixo, do centro, em todas as direções. Então lembra que enquanto a primeira mãe trabalha o pertencimento, a segunda mãe trabalha a tolerância. E o quanto que a cada estudo a gente tem lição de casa. Tudo bem até aí? Perguntas? Alguém? Levanta a mãozinha e pode ligar o microfone. Alguém levantou a mão aí? A Bia. Pode falar, Bia. Tá. Eu dei uma caída. Então eu não Fica gravado. peguei. Você falou de dentro da direção de dentro e acima? Falei, né, meninas? Falei, tá. Vai ficar gravado, Bia.
Ai, tá bom, vou ter que pegar A depois. gruta de cima ainda não. Só a Ok. gruta do Obrigada. centro e a gruta de baixo. A de cima não? Calma aí, meninos. Sim, a sabedoria da gruta de baixo diz respeito a tudo que foi aprendido na caminhada da Terra, como a medicina do mamute. É a de baixo, mas a de cima ainda não, né? Porque são duas bolinhas, uma bolinha para cima, outra bolinha para baixo. A segunda falou também. Eu acho que faltou. Eu aqui, não sei se eu me perdi, mas para mim faltou norte-sul. Não, do sul eu falei. É a da criança. É, tá. o sul você falou, você só não falou a bolinha da direita, lá em cima. A Regina Falou que era agradar, não é? Da inocência. Ah, então acho que eu me perdi. É o sul. Tá aqui, peraí. Mas tudo bem, se eu não achar aqui, eu posso falar. A Regina levantou a mão. A da criança, então, é sul. Isso. É, Ah, tá. Então, a direção do alto, né? É, faltando. do alto. A direção do alto nos conecta com o céu, com o divino e o grande mistério. O que aprendi? Então, na realidade, a direção do alto é para você se conectar o que é divino em você, o que é divino em cima. Vamos resumir assim: os seus mentores, os seus guias, mas também o que é divino dentro de você, né? No caso, acima de você, mas o que é divino? Como você pede? Como você se conecta com um grande mistério? Então, na realidade, é uma forma de você rezar. Eu tenho aqui, ó, Déia, você me cobra depois, ó, para eu passar o resuminho? Sim. Aí eu escrevo para vocês. Só queria dizer mais uma coisa que eu não falei aqui, da do centro. Deixa eu ver só. Resgate um animal totem para ajudar a guiar. Na realidade, a do centro, percebam se através de sonhos ou de alguma conexão, vocês possam permitir esse aliado chegar. Então, nessa conexão do centro, também pode aparecer um animal para auxiliar vocês. Então, se você perceber que tem um animal rondando no sonho ou em alguma coisa, saiba que é do centro. É só um aliado, tá? Uhum. Tudo bem até aí? Depois você só me lembra, tá, Déia? De passar o resuminho, porque daí fica mais fácil também. Aquelas que estão com o livro e conseguem ler em inglês, vocês vão ver que são muitas e muitas páginas falando sobre as mães. Tudo bem até aí? Então, o que eu acho que é importante entender? As mães, elas trabalham de diversas formas. Vocês perceberam, e isso é natural acontecer, viu, Jaque? Esse processo de a mãe se manifestar e a gente, no dia do encontro, acabar entendendo, olha, a mãe foi visitar a Jaque, a mãe foi... Por quê? Porque ela traz uma verdade tão absoluta que ela fala assim, deixa eu mostrar para as curandeiras, para esse clã, que a mãe já está trabalhando, tá? Então, o que a gente vai fazer? Esse desenho de vocês é para que vocês meditem, né, nessas grutas.
Como eu indico vocês fazerem isso dentro de uma forma de estudo que nós estamos, tá? Porque nós não estamos fazendo aquilo de um dia todo. Dividam os dias e, por exemplo, hoje eu vou meditar na Gruta do Leste. Hoje eu vou meditar na Gruta do Sul. Então, antes de vocês, né, dormirem ou no momento de meditação, coloca uma musiquinha tranquila, bate o seu tambor, acende um incenso, coloca uma vela, faz a integração da abertura de um portal, que são com os 4 elementos. E se imaginem, né, aí na sua tela mental, vocês entrando nessa gruta, acionando o coração e fala: hoje eu vim olhar eu vim ter um remember, as lembranças da Gruta do Sul. E abre, expande o coração para essas lembranças chegarem, para a mãe trabalhar e limpar aquilo que deve ser limpo e realmente permitir que a cura aconteça, desse autorresgate. Percebe, ideia que é um resgate? Você ir para a gruta para fazer esse trabalho é um autorresgate de alma, tá? Talvez no início possa ter uma dificuldade, mas gente, é profundo. Tudo bem até aí? Ficamos com o nosso estudo da segunda mãe e é importante eu dizer sobre 2 coisas a mais para a gente fechar. A primeira coisa é o nosso escudo do nosso couro, tá? Até amanhã eu vou colocar para vocês. Lembra que nós falamos que esse couro ele vai se tornar ou um lacota ou um escudo? E aí eu vou colocar as informações. Não se preocupem em receber o segundo símbolo. Até semana que vem eu vou orientá-las para isso, porque eu preciso orientar até antes da Curandeiras de Fé. Então não se preocupem com isso. A segunda coisa para encerrar é o seguinte. Eu tinha marcado Curandeiras de Fé no dia 10. Só que dia 10 é Dia das Mães. E aí, eu não vou fazer no dia 10. Tá? Eu penso em fazer dia 3. Tá? Eu não vou conseguir. A Deia já tem compromisso? Deia! Desmarca, Deia! Nesse não dá para desmarcar. Então tá. Eu não tenho, eu só vou observar aqui, mas provavelmente dia 10 já é certeza que não vai ser. Eu só estou observando a data para ver o que eu coloco e fica mais tranquilo para a gente, tá? Porque dia 17 a gente tem um curso, né, Deia? 17? Constelação. Do Gabas. Tá? Então eu vou mexer aqui e amanhã eu solto a agenda, tá? Das curandeiras. E o que nós vamos fazer nas curandeiras? A nossa próxima matriarca é a matriarca Mãe da Verdade, aquela que avalia a verdade e ensina as leis divinas, guardiã da justiça e compaixão. Então, o nosso trabalho das matriarcas, a gente vai trabalhar na justiça. Então, a gente vai fazer um trabalho ancorado, o estudo dela no dia das curandeiras, e a gente vai fazer um trabalho de justiça. E aí eu vou orientar vocês, porque tudo aquilo que você precisa de justiça que aconteça na sua vida, né? Que a gente não está falando de você ganhar ou perder. A gente está falando da justiça acontecer, daquela informação sair, daquele processo sair, da coisa acontecer.
né? Da justiça ser feita pela ordem divina. Então, a terceira matriarca, ela vai trabalhar a justiça sendo feita por ordem divina. Então, não é a sua vontade, é a ordem divina. E aí a gente vai fazer um trabalho profundo, que depois eu explico como, para que a gente realmente coloque ali tudo que a gente quer que a ordem divina trabalhe, em justiça, de rede planetária. Então, eu vou colocar a data para vocês e o estudo da terceira mãe, junto com a vivência, junto com a meditação guiada da matriarca, a gente faz isso não em estudo assim, a gente vai fazer mesmo passo a passo, tudo juntas. Tudo bem? Dúvidas? Eu acho que eu vou abrir uma enquete no nosso grupo, dizendo qual a data. Tá? Dani, você levantou a mão, pode falar. Desculpa, Tati, você falou do segundo símbolo, eu acho que eu não sei nem qual é o primeiro. Não se preocupa com isso, você vai entender sobre isso semana que vem. Eu preciso passar o símbolo até semana que vem para vocês. Tá? Mais alguém? Então, eu vou colocar a enquete lá para a gente entender qual a melhor data para as curandeiras presencial. Do mais, meninas, gratidão pela confiança, por estarmos juntas, recebendo aí, já que teve a visita da grande mãe e também auxiliou nos nossos trabalhos. Então, gratidão, fiquem com Deus. Tá? Não saiam ainda. Abram todas as câmeras que o Bruno vai tirar a foto.